a gente aprende a fazer uma montagem de prancha seguindo as regras de aprovação na prefeitura, seguindo as regras convencionais também, são aplicadas dentro da arquitetura, da sequência que os desenhos precisam ser organizados nas pranchas. E quando a gente fala de mercado de trabalho, quando a gente vai para o mercado de trabalho, a gente entende que as coisas mudam um pouco, o padrão deixa de ser padrão. Por exemplo, no meu primeiro estágio de um grande escritório, nos cortes também eram cotados na horizontal e não somente na vertical. Eu até concordo com isso. Por exemplo, nesse aqui eu quero te mostrar, né, que um corte ele está sendo cotado tanto na vertical como também na horizontal. Mas na faculdade não foi isso que eu aprendi. Eu aprendi a cotar em corte somente na vertical. E aqui no caso é até detalhamento de marcenaria. Imagina um projeto de uma casa, de um apartamento, de um prédio, em que os cortes na faculdade a gente aprende só cota na vertical. Só que tem uma outra coisa que eu quero trazer aqui para você que acontece também quando a gente vai para o mercado de trabalho e você provavelmente deve já ter visto isso ou se deparado com isso. Provavelmente você que está assistindo aqui o meu vídeo, você já está inserido dentro do mercado de trabalho. E caso não, você vai descobrir isso aqui também nesse vídeo, que é o seguinte: a organização dos desenhos, principalmente quando são desenhos que não vão para uma aprovação na prefeitura, por exemplo, elas podem seguir uma ordem melhor para aproveitamento da prancha. Eu tentava fazer uma organização sempre primeiro plantas, depois cortes, depois vistas, depois isométricas e por último ali os detalhes. Eu seguia essa ordem da prancha, ou na fileira da horizontal ou na fileira da vertical, por exemplo. Planta, corte, vista, perspectiva e detalhes. Ou planta, corte, vista, perspectiva e detalhes. Ou na vertical ou na horizontal. Mas existe um outro fator muito importante também. A impressão das folhas, elas têm um custo. E quanto menos área em branco você deixa nas folhas, melhor para você e para o cliente também que vai pagar por aquela impressão. E quanto melhor você aproveitar essa prancha, mais você vai conseguir diminuir os custos de impressão. A gente precisa, então, pensar numa organização da prancha que a gente ocupe a maior área dela preenchida e que a gente também trabalhe à disposição dos desenhos para que isso aconteça. Não significa que você vai fazer mais desenho ou menos desenho para poder preencher a folha, mas você vai pensar numa organização que leve esses dois fatores em consideração. Por exemplo, a sequência dos desenhos nessa prancha aqui. A gente tem planta, depois tem vista, depois tem corte, depois a gente vem aqui para o lado para uma vista, corte embaixo. Você busca criar uma organização mesmo que os desenhos não estejam ali na sequência como a gente aprendeu na faculdade. A gente tem uma organização aqui nessa prancha, por exemplo, vista do lado de vista e corte do lado de corte, detalhe do lado de detalhe. A planta que está logo aqui em cima, só que se eu puxar as linhas, olha, estão todas organizadas, vamos dizer aqui, né? Essa frente da marcenaria é justamente essa frente aqui. Se eu puxar as linhas, eu consigo entender essa planta nessa vista. A mesma coisa, se eu puxo essas linhas, eu consigo entender. O que eu quero dizer com isso? Eu não coloquei esses dois desenhos, vistas e cortes aqui embaixo. Eu poderia colocar, mas fica melhor a compreensão se eu alinhar todos esses desenhos da horizontal na horizontal e esses desenhos da vertical na vertical. Então, a escala, são dois fatores aqui que a gente precisa levar em consideração. A escala dos desenhos, a gente conseguir acertar a escala de todos os desenhos, se é 1 para 20, 1 para 25, se é 1 para 50. A gente precisa entender isso para a gente conseguir aproveitar melhor esse desenho e entender qual é o impacto disso nas demais pranchas, porque se eu mudo a escala disso aqui, tá 1 para 20, aí na próxima já é 1 para 50, por exemplo. É uma mudança muito brusca, a gente perde um pouco a unidade de todo o projeto. E o segundo fator é a questão da distribuição dos desenhos para melhor preenchimento da área do projeto. E é por isso, são por esses fatores que as pessoas têm tanta dificuldade para montar a prancha. Porque a gente tem que ter essa cabeça de quebra-cabeça mesmo em como organizar melhor essas ideias, não só nessa prancha, mas em todo o nosso ecossistema do projeto.
para que o projeto como um todo tenha uma unidade. O projeto não é formado apenas de uma prancha, são várias pranchas que a gente precisa compor para chegar no resultado geral do projeto, né? Tem a prancha do projeto, enfim, você sabe, aquela lista infinita de pranchas de desenho executivo que a gente pode fazer. Todos esses desenhos aqui, eles são focados, né, de marcenaria para banheiro, inclusive faz parte do pacote de detalhamento de banheiro que eu ofereço. Os alunos têm acesso a isso aqui, a todos os detalhamentos, e é ótimo para consulta, para a gente entender como é que são os detalhes, como é que a gente organiza nas pranchas. Olhe, observe a organização das pranchas. O padrão que eu tento manter aqui é justamente primeiro vir as plantas baixas e depois vistas e cortes, detalhes, perspectivas, eu busco organizar como dá. Mas existe um padrão aqui, um outro padrão também, que é no caso das isométricas. Se você perceber, a isométrica está sempre do lado ali direito, como um dos últimos desenhos. Então você vai perceber esses padrões também. Já os detalhes, eles começam a mudar um pouco, né? Eles vão preenchendo as lacunas, os buracos ali. A gente vai tentando encaixar os detalhes para a gente conseguir aproveitar da melhor forma a prancha. Então, quis trazer isso aqui porque isso foge do que a gente realmente aprendeu, de sempre ter essa sequência, essa hierarquia, mas tem algo que eu gosto de obedecer, continuar obedecendo, é colocar sempre a planta baixa no primeiro lugar ali do lado esquerdo. Eu já vi pessoas colocando aqui no canto inferior esquerdo, com a planta baixa embaixo, isso zero me agrada, mas isso tem muito mais a ver com o meu estilo de projetar. Eu não gosto dessa organização de colocar a planta baixa embaixo, porque para mim é muito esquisito, é muito estranho. E eu acho que também dificulta a compreensão dos desenhos, né? Para mim, o principal desenho ali, o desenho número 1, é a planta baixa, ela é o ponto de partida de todos os outros desenhos. A gente pode se aprofundar mais nisso, nessas montagens de prancha aqui em próximos vídeos. Comenta aqui embaixo se você quer ver mais conteúdos voltados para a montagem e diagramação da prancha. Eu trouxe esse vídeo aqui porque eu sei que é a dor de muitas pessoas. As pessoas têm muita dificuldade de criar essas organizações. Então, você ter acesso a materiais como esse, com vários exemplos, né? Eu tenho pacotes que, juntando os 3 pacotes, são 150 exemplos, né? De banheiro, de sala e de banheiro, marcenaria para banheiro, marcenaria de sala e pedras também, né? Bancadas para banheiro, bancadas para cozinha, diferentes revestimentos. E estão vindo novos detalhamentos por aí para realmente ajudar, porque é uma dificuldade da maioria dos arquitetos fazer isso e fazer rápido. Você fazer isso de uma maneira rápida, veloz, que também é outra dor do pessoal que demora para fazer, né? Fica batendo a cabeça. E eu não quero que você bata a cabeça. Por isso esse material aqui. Bem, vou ficando por aqui. Comenta aqui embaixo se você gostou desse vídeo. Se você quer mais material como esse, eu te vejo no próximo vídeo.